homem aqui, talvez eu cite até outras passagens. Uma coisa que eu quero deixar claro também, eu não sou bom também em anotar, fazer aquilo que eu quero falar. Mas uma coisa que me chama a atenção na vida deste cidadão, além de Jesus o curar no sábado, a palavra vai dizer que Jesus, ele conhecia aquele homem que há 38 anos sofria dessa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Havia ali esse tanque ele ainda se encontra lá até hoje, só que não mais ativo, como nesta época, mas ainda existe lá em Israel. E a palavra vai dizer que de tempo em tempo havia um anjo que descia e agitava as águas. E alguns estudiosos vão dizer que aquilo ali era algo pagão. Eu não quero entrar por este caminho, que isso vai gerar para nós uma polêmica maior, que eu tenho que explicar cada detalhe. Vamos ficar só na parte da vida do homem, do cidadão, que Jesus operou o milagre. Então descia-se o anjo e agitava as águas. O primeiro que entrasse, não importava a doença que ele tivesse, ele era curado. Mas tinha que ser o primeiro, irmão Zé. Era o primeiro. Ele entrava e era curado. E aquele homem, ele passou 25 anos da sua vida na beira daquele tanque, tentando chegar e tocar sequer as águas, mas ele não conseguia. E quando as águas agitadas, uma vez agitada, vinha outro e ia na sua frente, e ele sempre perdia a vez. Mas uma coisa que me chama a atenção, que era para ser assim, era para ser dessa forma. Quando Jesus, ele tem um encontro com ele ali, a palavra diz que Jesus conhecia ele de fato e sabia de toda a sua história, a sua trajetória. Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado. Louvado seja Deus. E ele fala: Senhor, eu não tenho quem me pegue e me leve até o tanque quando as águas se movem. E quando eu tento, vem outro na minha frente e eu não consigo. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele tem salvação para você. Jesus, ele tem cura para você. A gente vemos uma situação já em outrora, aonde um paralítico numa maca ali, ele tem amigos e introduz ele pelo telhado, sabe? E clama a Jesus pela vida daquele homem. Ele tem o quê? Ele tem amigos. E esse homem, ele não tinha ninguém por ele ali. Sempre quando as águas se moviam, vinha outro na sua frente. Jesus olha para ele e fala: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente a palavra vai dizer que ele ficou curado. A trajetória desse homem foi uma trajetória difícil, foi doído, eu creio e posso imaginar assim. Até mesmo hoje nós temos uma vasta imensidão aí no mundo da medicina. Embora para uma situação dessa eu creio que é só Deus mesmo. Mas nessa época não tinha os recursos que temos hoje. Mas só que aqui na vida desse homem, Jesus, ele trata ele de uma maneira ali, na sua cura física. Mas a palavra vai dizer que lá na frente ele encontra ele no templo e ele fala para aquele homem, para que ele não peques mais, para que não se suceda algo ainda pior. Jesus, ele revela algo aqui, que aquele homem, ele estava naquela situação, não generalizando toda a sua vida, mas parte do seu problema era por conta do pecado. E muitas das vezes, nos nossos dias de hoje, o pecado, ele tem nos paralisado, de uma forma que a gente não consegue enxergar um palmo diante do nosso nariz.
E o inimigo tem usado meios para nos fazer com que isso venha nos parar, tanto a nossa vida física, quanto a nossa vida espiritual. Eu quero te dizer uma coisa. A palavra ainda vai dizer que Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. Porque Jesus, ele vai dar a cura dele, ele vai dar a salvação que ele tem para quem quer. Ou seja, se você quer receber da parte de Deus, Ele não vai chegar e meter o pé na porta do teu coração, nos teus pensamentos, e falar, não, eu quero, não, Ele quer ouvir de você. Porque para te dar isso, eu já tenho certeza que Ele tem renovo, Ele tem libertação da mente. Ele quer limpar aqui dentro do nosso coração. Eu quero te dizer uma coisa, igreja. Ainda em outra situação, nós se depara com uma mulher que ela indaga a Jesus, pedindo e clamando a Ele, e Jesus disse não para ela, porque não convinha a Ele pegar o pão da mesa e dar para os cachorros. Aquela mulher, ela fala para Jesus da seguinte maneira: Senhor, até os cães. Jesus, ele dá uma lapada nela, mas ela não se arredou dos pés de Jesus. Ela falou, até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Você está entendendo o que eu quero dizer para você nessa noite? Porque muitas das vezes a gente vai nos apegar em situações que a gente desiste facilmente, dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho um amigo que me leve até o tanque. E Jesus encontra naquela mulher uma fé extraordinária, e Ele não consegue dizer mais não para ela, e Ele cede mediante a fé daquela mulher. Então há situações que Jesus ele vai estar passando, e na beira do caminho ele vai encontrar necessitados, que ao saber que Jesus está passando por ali, como o cego Bartimeu, ele vai estender a mão e vai curar. Porque quando ele está passando, o cego Bartimeu, ele pergunta, quem é que está passando? Aí uma pessoa fala para ele, é Jesus de Nazaré. E ele começa a clamar em alta voz, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos dos que estavam ali repreendiam ele, dizendo, cala-te. Talvez, posso eu pensar, ele tem muita coisa melhor para fazer do que te dar a atenção. Cala a tua boca, não incomode o mestre. Eu quero te dizer uma coisa. Uma vez me perguntaram isso, por que Deus não opera milagre hoje como operava lá antes? A fé dos cristãos, ou a fé humana, vamos dizer assim, nos dias de hoje, está limitada. Está limitada. Existe uma barreira. A gente lê a palavra, a gente ouve dizer que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. A gente pode muita coisa, mas só que de fato a gente não acredita, igreja. Eu falei, Senhor, eu quero levar uma palavra para a tua igreja que desperte a fé deles. Porque é isso que a gente estamos precisando, nós estamos precisando disso. Despertar a nossa fé de dentro para fora. Chega de apontamento, de acusação, sem necessidade. Vamos nos doar a esta situação. Porque às vezes Jesus, ele está prestes a ter um encontro contigo, mas a fé está como uma chaminha bem apagadinha, sabe?
Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Para você que está aqui ouvindo essa palavra, eu desconheço de fato a necessidade de cada um. Nós estávamos ali na casa de Cristo, ouvindo uma palavra, expressando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, na casa da nossa irmã Dulce. E a Judy falou assim: uma coisa que tem me tocado é a questão de eu orar pelas pessoas próximas de mim, sabe? E isso é importante, igreja, porque quando Jesus ele se encontra com esse homem, e em todas as outras vezes, a palavra vai dizer que ele sente ali dentro de si uma íntima compaixão. Quando a gente sente uma íntima compaixão, eu olho para o varão aqui, se ele tiver um problema e ele se abrir comigo, é eu me colocar no lugar dele e sentir a dor e a necessidade dele. E muitas das vezes a gente já olha com olhar de incriminar ou de julgar, sem a gente ter esse direito. Então a gente precisa ter essa comoção dentro de nós e ter a certeza que o Espírito Santo de Deus ele move dentro de nós dessa maneira. Quando a gente ora aqui na frente, na oração da fé, eu sinto isso. Na semana passada, a irmã estava para perder a sua mãe ainda, e eu orando por ela aqui, eu não consegui conter as lágrimas, porque só Deus pode confortar. E quantas das vezes nós estamos passando por momentos difíceis e nós não encontramos ninguém que nós possamos confiar e abrir, sabe, que sinta a nossa dor. Então eu quero abrir aqui um leque, tanto para a igreja, para quem passa por esse tipo de situação, para quem tem um problema que está inseguro de se abrir para outra pessoa, que você possa encontrar em Jesus a cura que você precisa, que você possa ter esse encontro com Ele de uma maneira especial, para que Ele traga para você a tua resposta, o refrigério para a tua alma, para que você possa sentir como o salmista. Ele disse: eu elevo os meus olhos, Senhor, para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele homem, ele não tinha ninguém por ele. Há 38 anos ele sofreu, passou mal um bocado, até que ele teve esse encontro com Jesus. E às vezes a gente passa anos dentro da igreja e a gente desconhece quem é de fato Jesus. A gente não sabe o que Ele pode fazer por nós, porque muitas das vezes a gente condiciona o poder de Jesus ao nosso favor, e não funciona dessa maneira. Aquilo que Ele pode fazer por mim e por você é de acordo com a vontade dEle feita nos céus e na terra. E a gente quer condicionar as vontades de Deus para nós. Eu só vou para a igreja se Jesus salvar fulano. Eu só vou para a igreja se Jesus curar tal pessoa. Eu só vou para a igreja se a porta de emprego for aberta. Tem gente que faz até um voto: ah, Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou para a igreja se o Senhor fazer aquilo. Não é assim que funciona, meus irmãos. E por muito tempo na minha vida, eu achei que fosse isso que ia mudar o meu modo de agir. O que vai surtir efeito de fato é um coração quebrantado diante dele. É você reconhecer quem Ele é na essência da tua santidade. Eu quero te dizer uma coisa, e me desculpe eu lhe decepcionar. Torno a dizer, Ele tem cura para você. Ele tem salvação não só para você, mas para toda a tua casa, tua família.
Jesus, Ele quer fazer algo por pessoas aqui que na verdade você não consegue nem imaginar o que Ele tem preparado para você. Mas só que nada vai acontecer enquanto você estiver limitado e condicionando Deus ao seu favor. Nada vai acontecer enquanto você não se humilhar diante desse Deus e você se dá a Ele. A igreja está entendendo o que eu estou dizendo? Se você vai um pouquinho mais atrás aqui, existe um oficial que ele tinha o seu filho doente. E ele vai até Jesus e ele clama a Jesus para que vá até o seu filho para curar. E Jesus fala para ele que não, eu não posso, porque vocês só acreditam naquilo que você vê. Vocês acreditam naquilo que vocês vê. Mas ele falou: não, Senhor, se o Senhor der uma palavra, eu sei que ele pode ser curado. Eu quero te dizer uma coisa. Quando eu falo de condicionar o poder de Deus, é exatamente isso. A gente vê, é fácil. Acreditar naquilo que a gente não vê é onde está o verdadeiro processo, no meio ao deserto. Porque existe uma situação na vida do ser humano que alguns anos atrás eu usava muito essa frase, que aquilo que um homem tem de passar, outro não vai passar por ele. Ou seja, a tua prova que você tem que passar, ninguém vai passar por você. Não tem como você colocar outro no seu lugar ou passar para frente, não. O que você tiver de passar, vai passar sim. Mas de que forma? Colocando Deus em primeiro lugar. Senhor, eu estou passando por essa situação, mas o Senhor está comigo, e eu te adoro, eu te louvo. Ou vai ser na base de murmuração? É um poder de escolha. Você quer ser curado? A resposta é sua. Ele espera a resposta de dentro do seu coração. Você quer ser curado? A palavra fala a respeito de cura, sim. Mas às vezes a cura que nós precisamos não é física, pode estar aqui dentro. Às vezes a cura que nós precisamos pode estar aqui dentro. E às vezes nós temos dificuldade de nos achegar a Jesus e falar: eu quero ser curado, eu quero ser tocado. Pare com isso a partir de hoje. Não aceite isso na sua vida jamais. Nós servimos um Deus vivo. Eu ouvi de um jovem dizer que a vida dele é vazia, que não tem sentido, porque está faltando de fato isso aqui, um encontro com Jesus. Eu sei que você está aqui não é porque sua vida não tem sentido. Você está aqui porque você está feliz com Cristo, porque você veio ouvir uma palavra da parte de Deus, porque você veio adorar a Deus. Mas uma coisa eu te digo: todos os dias devemos ter um encontro com Cristo, para que nós venhamos descobrir aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque o que vai trazer a verdadeira felicidade para mim e para você, agora sim, o que vai trazer a verdadeira felicidade para mim e para você, não é coisas, não é bens materiais, não é nada disso. É a comunhão, é a palavra, é estar com Cristo, é saber que somos salvos, é saber que nós vamos findar a nossa vida aqui na terra, mas tem um lugar preparado para nós na glória. É saber que Ele foi preparar este lugar, que cada um tem o seu lugarzinho lá reservado.
Igreja, eu quero te dizer uma coisa: nem toda a riqueza do mundo valerá a pena se você não tiver a tua salvação. Nem toda a riqueza do mundo valerá a pena se por dentro você tiver um vazio que não pode ser preenchido a não ser pelo Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: existe vida. Existe vida aonde Jesus ele passa. No caminho do milagre, aonde ele passa, ele transforma. E as pessoas estão deixando de acreditar nisso. É legal você ir para a igreja, você abrir a sua boca, você adorar, você sentir o toque no louvor entoado, exaltar, você abraçar o seu irmão, você sorrir para o seu próximo. Mas a coisa mais triste é você passar dessas portas para fora e se encontrar esse vazio dentro do seu coração. É isso que precisa ser mudado em mim e em você. É ser cheio do Espírito Santo. Eu sou de uma época aonde a igreja adorava em espírito e em verdade. E hoje nós ainda vivemos isso, igreja. Jesus, quando ele tem uma prosa com a mulher ali na beira de um poço, ele fala sobre essa verdadeira adoração. E isso tem se perdido a cada dia no meio do povo de Deus. Ele mostra para ela direitinho. Sabe, eu já preguei aqui uma vez sobre isso, que aquela prosa que Jesus teve com aquela mulher mudou a vida dela completamente. Ela era uma mulher, uma pessoa que ela não podia se misturar no meio da sociedade, porque ela era caluniada, ela era apedrejada, ela era acusada por causa dos seus feitos, por causa dos seus pecados, daquilo que ela cometeu. Quando Jesus se encontra com ela de uma maneira ali, sabe, só ele e ela ali, ela tirando água ali do poço, ele pede de beber para ela. Ele diz para ela que tem sede, mas só que existe uma palavra também que uma vez eu intitulei ela sobre um estrategista chamado Jesus. Jesus ele já tinha tudo esquematizado ali, ele já tinha tudo preparado para aquele encontro com aquela mulher. Ou seja, mas ele tinha que criar uma situação, porque ela era de um lado e ele era de outro. E ela fala para ele: como é que pode o Senhor, um judeu, falando com a samaritana? Aí ele fala para ela: se você soubesse quem te pede água, você pediria água e esse te daria água viva, que você não teria mais sede. E ela olha para ele ainda, olhando com os olhos carnais, e fala: mas como é que você pode me dar essa água se você nem tem como tirar do poço? E Jesus começa uma prosa com ela ali, tão linda, tão maravilhosa, que a coisa vai tomando um rumo de mudança, um rumo de transformação, um rumo de salvação para aquela mulher. E aí Jesus fala: traga o teu marido lá que eu vou te dar dessa água aí. E ela responde o que para ele? Ela fala: eu não tenho marido. Aí ele fala para ela: pois disseste bem, porque 5 já tiveste, e o que você tem agora não é seu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do momento que Jesus fala isso para aquela mulher, ela olha para ele com um olhar de espanto. Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Aí Jesus ele pega, continuando aquela prosa com ela, se revela para ela dizendo, porque ela fala para ele: há um tempo em que o Cristo há de vir, e quando esse Cristo vier, tudo será mudado, tudo será diferente, inclusive a minha causa há de ser julgada por ele, e eu vou receber dele aquilo que eu mereço. Jesus ele olha para ela e ele fala: eu sou o Cristo.
eu sou o Cristo. Jesus, ele olha para aquela mulher e fala: eu sou o Cristo. Rapidamente aquela mulher, ela entra em, acho que uma crise de desespero misturado com alegria e tudo que ele falou da vida dela, e aquela mulher corre para o meio da cidade, para o meio do povo, e começa a contar para todo mundo o que ele fez, aquilo que ele pôde fazer na vida dela, e mudar, e perdoar. E ela fala: ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele me disse tudo o que eu tenho feito, e ele me perdoou, ele me perdoou. Eu quero te dizer uma coisa, igreja, ele tem isso para você nessa noite. Não importa o que eu e você tenha feito, se nós reconhecemos os nossos pecados diante desse Cristo, ele tem perdão, ele tem salvação, ele tem liberdade, ele tem mudança de vida, mudança de caráter, ele tem cura física, ele tem cura espiritual, ele tem um toque especial. Quem sabe quanto tempo você está na presença do Senhor e você não sente mais a liberdade, sabe, de chorar na presença dEle, de adorar. Um dia eu estava assim, eu falei: Senhor, não aceito eu estar na Tua presença, na Tua casa e não Te sentir, eu estar na minha casa, no meu trabalho e não Te sentir. Eu não aceito, Senhor. A gente não pode aceitar isso em nós. Nós precisamos contar com a presença dEle para mudar isso em nós. Nós não podemos aceitar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que eu não quero entrar na intimidade de ninguém, dos seus segredos, das suas falhas, dos seus erros, dos seus acertos. A palavra vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. O que quer dizer a fé sem obra? Não basta tão somente ter fé, tem que ter obra. E quando a gente junta a fé e a obra, isso nos faz acreditar e nos aproximar mais de Deus. Nos faz nós entender. Porque às vezes nós vai estar numa situação, igreja, que a gente está assim, ó, com os olhos vendados, a gente não consegue enxergar nada, não consegue ver solução, não consegue ver saída, não consegue ver a forma de resolver. Fala: Senhor, não consigo fazer isso ou aquilo. Mas é nessa hora que Ele chega, é nessa hora que Ele traz a solução, é nessa hora que Ele quer ter um particular contigo e fala: eu vou tomar as tuas dores, eu vou guiar os teus passos. É eu que faço, você não faz nada, você só observa o meu trabalhar. É isso. Então o nosso pastor, ele vai orar por você que tem a fé deste homem, de 38 anos, poder dizer sim para o Senhor: eu quero ser curado. Cada um que esteve aqui na oração da fé não veio porque não acredita, veio porque acredita no poder daquele que pode operar um milagre. Eu estou aqui porque eu acredito no poder daquele que pode fazer um milagre. E esta série sobre milagre me trouxe algo na minha memória, do qual eu falei: Senhor, a gente falar sobre o milagre quando a gente já é um milagre. Cada um de vocês que está aí sentado, vocês é um milagre desde quando você estava no ventre da mãe. Tem pessoas aqui que talvez nem tenha mais a mãe, mas a mãe foi usada como um canal de milagre para que você estivesse aqui hoje. E muitas das vezes você tem desacreditado disso. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas olhou para a minha vida e falou: daí não vai sair nada, daí vai sair um drogado, daí vai sair um ladrão, vai sair um miserável.
por olhar para minhas condições, as condições familiares. Mas Jesus pegou e fez um milagre, fez tudo o contrário, e hoje estou aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Então, para você que tem fé, que o seu quadro em relação à sua necessidade pode mudar, você vai levantar do seu assento, você vai vir até aqui à frente, o nosso pastor vai orar mais uma vez. Só para quem acredita e tem fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmão Wagner, eu estou meio duvidoso, sabe, ou estou meio vergonhoso. Não precisa você expor nada da sua vida. É você e Deus. É só você e Deus. Eu quero te dizer uma coisa: não deixe que o inimigo venha te parar. Não deixe que o inimigo venha te travar, porque ele tem usado isso nos dias de hoje. Sabe, uma especiaria muito grande de Satanás tem sido colocar nós contra nós mesmos, aqui dentro dos nossos pensamentos, e nós fica impossibilitado de fazer, de dar um passo, de dizer sim para Jesus. Senhor, muda meu quadro, muda minha história. Senhor, alcança os meus. Senhor, toma conta do meu trabalho, toma conta da minha estadia na escola, no meio da sociedade, da minha família. Louvado seja Deus. É para quem acredita e tem essa fé. No nome de Jesus eu creio, igreja. Eu uno a minha fé com a tua fé agora, para que nós possamos juntos obter a vitória. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. E os demais podem se colocar de pé para orar e interceder. Meu Deus, Espírito Santo de Deus. Papai amado, nós cremos no poder da tua palavra, Pai. Oh, Espírito Santo, decandará, viachadaga, sou decandará, maná. Tu és a fonte, Pai, tu és a fonte. Oh, Espírito Santo, tu és o Salvador, Senhor. Papai, o Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode. O Senhor chega onde o homem nenhum chega. O Senhor toca onde o homem não toca. Oh, papai. Papai, que essa fonte, ó Pai amado, possa, Pai querido, permanecer em nós, ó Pai. Oh, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, decandará, deixará, sou decandará, maná. Traga a tua cura, Pai. Traga a tua cura, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua igreja tem sede de ti, papai. Papai, nós não queremos buscar em outra fonte. Nós queremos da fonte da vida. Oh, Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Uma vez eu já ouvi Deus. Só tu és. Só tu és. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Pai. Meu Deus, aleluia, aleluia. Tu tens a cura, Pai.
Pai, o perdão, Senhor. Tu tens salvação. O Senhor tem porta aberta. O Senhor tem resposta. O Senhor tem a certeza. Oh, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Meu Deus, sim, papai. Tu és o nosso Salvador nessa noite. Em nome de Jesus. Quero beber do teu rio, Espírito Senhor. Santo, vai tocando, Pai. Sacia minha sede. Vai tocando, Senhor. Vai saciando, papai. Papai, que cada uma dessas vidas, ó Pai, que veio até a frente, possa estar na beira, Pai querido, deste rio, e possa receber, ó Pai querido, de Ti, papai, da fonte de água viva, renovo, transformação, libertação, a cura. Oh, Espírito Santo, Deus Santo e poderoso, aleluia. Tu és, papai. Tu és a fonte, papai. Tu és a fonte, tu és a fonte. Oh, Espírito Santo. Ah, papai. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, aleluia, obrigado, Pai. Adore com a sua melhor palma, aleluia, sua melhor glória, em nome de Jesus, aleluia, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja Deus, aleluia. E eu agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, adorando o Senhor, aleluia.